Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez realizando uma live para trazer mais conhecimento para vocês sobre o balão gástrico, né? Já estamos com algumas pessoas ao vivo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ana. Quem puder compartilhar, estou adicionando aqui o Gabriel. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo, tá me ouvindo bem? Eu tô, só tô tentando me arrumar aqui, que tá meio torto o negócio aqui. Tá bom. Mais uma live, né, que a gente vai falar um pouco sobre o balão gástrico, trazer mais conhecimento para vocês sobre essa área, para vocês que vão colocar o balão, né? Tem alguns pacientes que eu tô vendo que vai colocar o balão amanhã. Alguns pacientes que querem colocar também o balão e ainda tem dúvidas, né? Vai ser um conteúdo bem enriquecedor para vocês. Opa, ó, eu vi alguns amigos aqui, ó. Tem o César, tem um Legal. pessoal. Doutora Marília, ó. Tem um povo Boa bom aí. noite, pessoal. Já vamos começar a nossa live. Só vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrar. A gente vai fazer um bate-papo de uma meia hora, Bianca? Isso, uns 40 minutinhos, vai ser bem rápido, tá, pessoal? A gente vai deixar bem explicadinho aí para vocês. Olá, a Lari falou que tirou o balão há 5 meses e amou o tratamento. Menos 23 quilos, é uma mudança de vida incrível. Ó, o doutor Andrei também tá aí. Agora a gente tem gente importante demais aqui também, ó. Parabéns, Lari. Muito sucesso aí, continua nesse foco. O balão realmente é uma ferramenta incrível, né? Se o paciente acreditar no tratamento e mudar de vida realmente, com o auxílio do balão, muda a vida da pessoa, né, Gabriel? Ah, quando bem indicado, o tratamento é perfeito, né? A gente tem muitos tratamentos importantes hoje no mercado, né? Mas realmente o balão, por ser uma técnica endoscópica, né? Que você pode realmente parar o tratamento, se você quiser, trazer um resultado tão bom, realmente é algo que chama atenção, né? Sim, por não Eu ser gosto cirúrgico, né? Um muito. método simples que te traz um resultado muito bom, né? Então, é maravilhoso. Eu acho que quando bem indicado, realmente é muito bom. Eu acho que interessante de fazer live sempre é a gente também comentar que o balão sozinho ele não funciona. É importante que o paciente tenha ciência que há necessidade de uma equipe por trás, que há necessidade de procurar um bom endoscopista. Então, sempre trazer essas referências, acompanhar esses grupos que mexem com esse tratamento no dia a dia, é, 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 pode fazer toda a diferença para quem, né, escolhe esse tratamento para perda de peso. Sim. A gente vai falar hoje sobre ah, parei de perder peso. Como que era? Desculpa. Efeito platô, né? Alguma coisa assim. Sim, quando o paciente fica com o peso estagnado, né? Então, nesse caso, tem dois grupos de pessoas, né? Tem o grupo de pessoas que já tentaram fazer diversos métodos, né? Já tentaram a dieta clínica, já tentaram tomar remédio para emagrecer, já tentaram vários métodos que a gente tem hoje em dia, porém não conseguiu obter o resultado que gostaria, né? E ainda está com o peso estagnado. E a gente tem o segundo caso, né? Que são os pacientes que colocaram um balão, perderam bastante peso no início, porém está com o peso estagnado e gostaria de perder mais. Então, acho que seria interessante você falar primeiro do primeiro grupo, né? Que já tentou diversos métodos e não conseguiu o resultado obtido. E como que o balão ajudaria essas pessoas. E depois a gente pode falar do outro caso de pessoas, né? Que já está com balão. Certo. Então vamos lá. Bom, pessoal, o balão ele vai funcionar como uma barreira física, né? Então você vai comer um volume de comida. Esse volume de comida ele vai, no início, ser muito difícil de entrar. Então você, no começo do tratamento, come muito pouco. Então você observa uma perda de peso muito rápida. Depois,
dessa adaptação, o balão ele vai funcionar muito mais como uma ampulheta que vai atrapalhar que a comida saia do estômago, fazendo com que você tenha uma saciedade, uma plenitude por tempo mais longo, fazendo com que você coma menos. Do momento que você coloca o balão até o momento que você vai tirar, diariamente você vai tendo uma acomodação gástrica. O estômago vai movimentando de uma forma que a comida vai passando mais fácil. E por essa razão, a gente precisa vir de encontro com uma alimentação que você tolere, que ela entre no seu estômago e saia completamente até chegar à próxima refeição, fazendo com que você não tenha esse efeito de encavalar uma comida na outra, tenha mal-estar. Então, esse é o primeiro aspecto da conduta dietética. Óbvio que sempre preservando também a parte nutricional, não deixando aparecer uma desnutrição e causando uma perda de peso mais rápida do que o tratamento convencional, só com alimentação. Porque a gente consegue, com o balão, fazer uma restrição calórica muito abrupta, coisa que sem uma prótese nós não conseguimos. Existem até algumas pesquisas, né, publicadas que mostram que a velocidade da perda de peso com o uso do balão é 3 vezes mais rápida do que o tratamento de uma dieta com uma dieta tradicional. Então ele é muito mais rápido. Porém, em determinado momento do tratamento, e isso é uma questão muito individual, tem algumas pessoas que vão apresentar com 6 semanas, outras com 4 meses, há uma diminuição da velocidade de perda de peso. Tá? Isso vai ocorrer em todos os tratamentos. Mas no balão, o que acontece que é bem comum é que o paciente ele acaba não arrumando a alimentação dele de forma que faça com que o balão funcione melhor nessa questão restritiva. Então, existem algumas alimentações que boicotam um pouco o balão intragástrico. E com esse boicote, o paciente estabiliza a perda de peso. Então, ele diminui a perda de peso fazendo o famoso efeito platô. Né? Existem diversas razões. Há uma questão da própria parte metabólica. Então, quando a gente está perdendo peso, o corpo está gastando menos caloria. Essa é uma das razões que a gente sempre pede para o paciente procurar um professor de educação física para fazer um exercício bem orientado. Há a questão dessa adaptação da própria alimentação e que o paciente acaba não percebendo onde estão os erros do dia a dia e aí acaba boicotando um pouco o tratamento porque ele consegue ingerir um pouco mais de caloria, né? E pode acontecer para algumas pessoas que já têm deficiências hormonais, que têm um gasto calórico muito, muito ruim por conta de hipotireoidismo, tanto primário como secundário. Então é importante sempre estar procurando um profissional para poder ficar em cima do paciente, ter essa discussão, tá? Eu acho que o tratamento do balão intragástrico ele é muito interessante porque ele é muito rápido, né? Essa mudança do dia a dia, do comer controlado é muito rápido. Então é importante que o paciente procure um profissional, né, que goste desse procedimento para poder, nessa mesma velocidade, orientar o paciente de forma que seja bem eficiente, tanto para perda de peso, tanto para mudança do comportamento dietético. Né, mas na grande maioria, o que a gente observa que 95% dos pacientes atingem o objetivo de perda de peso que a gente gosta. Então, é um tratamento muito eficiente quando bem indicado. Sim. Alguns pacientes comentam, né? Eu vejo que algumas pessoas perderam mais peso nas primeiras semanas. Eu tô sentindo que eu não tô perdendo muito peso quanto as outras pessoas. A gente sempre fala que não é bom você se comparar, né? Porque é um corpo diferente, são estilos de vida diferentes. Mas tem realmente casos de pacientes que perdem mais peso que os outros nas primeiras semanas? Tem. Na verdade, quando a gente fala de perda de peso do início do tratamento, a gente tem que dividir os pacientes em 3 grupos. As pessoas que adaptam fácil com a prótese, as pessoas que adaptam normal e as pessoas que têm uma adaptação um pouco mais difícil. O que é isso? É o incômodo que o balão causa nessa adaptação. Então, algumas pessoas vão apresentar mais cólica, outras pessoas vão apresentar menos cólica, e outras pessoas vão apresentar o que a gente fala que é normal.
E isso vai impactar no quanto de dieta o paciente toma. Por isso que no início do tratamento, algumas pessoas vão perder muito mais do que outras. Mas de maneira geral, em média, a gente observa uma perda de 8% do peso no primeiro mês, tá? É muito boa a perda de peso, maravilhosa. Quando a gente fala de perda de peso, 8% é uma quantidade muito boa. Até como referência, em tratamentos clínicos sem procedimento, a gente fala que se o paciente perder 10% do peso em 3 meses, tá maravilhoso. Indicação de medicação, ela é feita para uma perda de 10% do peso. Então, a gente está falando no primeiro mês, uma média de 8%. Então, é importante falar que é um tratamento muito rápido. A perda de peso é muito rápida no começo mesmo. Para quem perdeu um pouco menos, não tem que ficar preocupado ou se comparando com quem perdeu um pouco mais. Na verdade, você tem que se comparar com o seu nível de adaptação. Então, de novo, é importante você ter um profissional que saiba te conduzir, porque se você adaptou mais fácil, tem que fazer uma progressão dietética mais rápida. Se você adapta mais difícil, tem que fazer uma progressão dietética mais devagar. Então, eu particularmente gosto de ter esse contato muito íntimo com os pacientes. É muito, muito frequente. Eu peço os WhatsApps entre as consultas para poder não perder tempo. E eu acho que o nutricionista, até eu vi que tinha alguns nutricionistas aqui, eu acho que o nutricionista ele tem um poder muito importante da condução do tratamento com balão intragástrico, porque ele consegue fazer uma prescrição muito inferior da ingestão calórica habitual. Quando eu falo muito inferior, no começo do tratamento a gente trabalha com 10% do que a pessoa está adaptada a comer. 10% da ingestão. Por isso que tem uma perda de peso muito rápida, né? Então, procurem sempre um nutricionista quando vocês decidirem colocar um balão ou até mesmo qualquer tratamento, porque ele é o profissional que vai poder te ajudar aí a trabalhar com um limite mínimo da ingestão calórica, trazendo saciedade, com margem de segurança nutricional, para otimizar realmente sua perda de peso. Certo. E no caso de pacientes que estão ganhando peso mesmo com balão gástrico, como que você explica isso? O que deve estar acontecendo com esse paciente? É muito raro a gente observar isso, mas pode acontecer, tá? É muito raro, mas pode acontecer. Como qualquer tratamento, pode existir sim uma falha terapêutica. Essa falha terapêutica, 99% dos casos, ela está diretamente relacionada com o esquema dietético. Então, acho que a falta de negociação com o nutricionista que provavelmente está levando esse ganho de peso. Quando eu falo negociação, às vezes as pessoas me perguntam, não, mas por que negociação? Porque ninguém tem que obrigar ninguém a fazer tratamento. Não é assim, eu tô pesado, eu preciso emagrecer. Não, calma, você tem que querer perder peso. Então, se eu quero e já coloquei uma prótese que me ajuda a comer menos, eu preciso negociar qual é a forma que você consegue fazer uma alimentação melhor. Então, não existe uma regra de bolo. Vai comer salada, vai comer isso. Não, não. Isso não é orientação. Você precisa negociar para ver o que é possível para aquele momento. E construir junto com o paciente esse plano dietético. Então, se está ganhando peso com qualquer tratamento, a negociação com o nutricionista não está boa. Ou o paciente está omitindo, ou ele ficou com uma vergonha, ou ele ficou deprimido. Alguma questão aí está mal resolvida. Então, volta rápido para o tratamento, que o nutricionista habilidoso ele consegue conversar com calma, sem brigar com o paciente e acabar ajudando realmente nessa mudança do esquema dietético. Certo. E para aqueles pacientes que estão com peso estagnado, além de procurar um nutricionista, né, na área, qual dica você daria para esse paciente? O que ele pode fazer? Esses dias eu vi um caso de uma paciente que falou assim, a Nutri mudou minha dieta, eu estou fazendo exercício físico, mesmo assim o meu peso está estagnado. O que você acha que pode estar acontecendo nesse caso? Tem muita coisa que a gente pode imaginar, mas uma possível causa é a ansiedade. A ansiedade por quê? Muitas vezes o período que ela está sem perder peso não é um período alto, então pode ser um período aceitável.
Tipo, fiquei uma semana sem perder peso, 2 semanas sem perder peso. Não, pera lá, isso não é platô. Né? Às vezes é uma mudança do funcionamento intestinal, às vezes você teve ali uma perda um pouco maior de água no período anterior, às vezes você está ovulando diferente, porque a restrição calórica faz uma ovulação diferente, então você perde um pouco a ideia de quando é seu ciclo. Então, existe, primeiro de tudo, qual o período que você fala que está no platô. Se você está há um mês, aí a gente começa sim a ter que correr. Primeiro erro fundamental, ingestão calórica. Você está comendo sem perceber, provavelmente, alguma caloria extra. Como que faz para a gente resolver? Você pode fazer um diário alimentar, você pode tirar foto dos seus pratos, você pode usar esses aplicativos que calculam caloria para poder achar onde está o erro. Essa seria uma primeira estratégia. A segunda estratégia, independente de o quanto você come, se você melhorar a porcentagem de proteína e diminuir a de gordura e de carboidrato, o seu corpo começa a gastar um pouco mais de caloria para metabolizar isso, né? Então você aumenta a termogênese dos alimentos. E isso também tira o paciente do platô. E óbvio, não afrouxar a questão esportiva. Mas se você está achando que está no efeito platô, é importante você conversar com o seu profissional para poder realmente entender. É ingestão calórica aumentada? É um desenho da parte dietética que não está muito adequado para esse momento? É uma falta de esporte, uma falta de gasto calórico? É só uma retenção hídrica? Ou uma recuperação hídrica por conta de que você fez uma desidratação no passado? Então é importante a gente entender sempre, antes de sair tentando fazer algumas mudanças muito mirabolantes, porque às vezes era só uma fase do ciclo que você inchou um pouco mais. Sim, entendi. E no caso de uso de medicamento, tipo Ozempic, eu acho o nome, que o pessoal fala muito, você acha interessante a utilização desse medicamento junto com o balão? Pode ser utilizado sem problema algum. Na verdade, o balão ele não vai atrapalhar nenhum outro tratamento, né? Então pode ser bem-vindo, sem problema nenhum. A questão é, os análogos de GLP-1, então, que é o nome comercial do Ozempic, do Saxenda, do Trulicity, né? Eles, na verdade, eles aumentam a liberação de um hormônio intestinal que eles têm uma função, primeiro, de inibir um pouquinho a vontade de pegar, e o efeito mais importante é fazer com que o estômago trabalhe devagar. Então, quando você já tem um balão associado a essas drogas, você come muito pouco. E se comer um pouquinho a mais, você vai ter eructação, cólica, dor, azia, refluxo. Então, ele vai forçar você a fazer sim uma restrição do volume dietético. Para algumas pessoas, eu acho muito válido. A gente até publicou agora no DDW, que é a semana do aparelho digestivo, né, americana, e um dado muito bacana sobre o uso de Ozempic com o balão, e a gente conseguiu melhorar a perda de peso em alguns pacientes aí em até 7%. Então, é uma droga muito boa, mas não pode sair usando, tem que ter indicação, porque senão também faz desnutrição, porque para de comer. Então quando bem indicado, sensacional. Mas, no fundo, poucos pacientes necessitam disso, viu? É uma droga boa, mas poucos pacientes com uso de balão necessitam dessa droga. Entendi. Alguns pacientes questionam também se a perda da gordura corporal, né, que é o que o pessoal mais quer perder, só vem depois. Então, tipo, depois da fase de adaptação, depois dos primeiros meses, ou acontece junto, né? Não dá pra gente falar que só depois de um período você vai perder gordura. Não, isso não é uma realidade. Restrição calórica de longo prazo, então, restrição calórica de 1 a 2 semanas, você já está tendo uma mobilização de gordura, tá? Então, perda de peso está relacionada com perda de gordura. Óbvio que você pode ter uma perda muscular. E todo tratamento que traz perda de peso em grande quantidade tem também perda muscular. É inevitável, tá? Estou falando de perdas no volume que a gente trabalha com balão. 20% de perda de peso em 6 meses. Então, todos vão ter a perda muscular. Agora, existe uma perda muscular aceitável, que dá mais ou menos 25% da perda total. Isso é aceitável.
Mais do que isso não é aceitável. Então, você precisa ter uma alimentação que ela compreenda pelo menos o mínimo do necessário para você manter esse gasto calórico basal e manter essa quantidade muscular. É uma fala muito importante. Se você mantiver o músculo, já está bom. Porque ganhar músculo comendo pouco é praticamente impossível para uma pessoa que não é atleta ou um ex-atleta. Então, se você mantiver o músculo e perder ali 20% de gordura, 20% do peso, você está maravilhosamente, você está perfeito, tá excelente. Não tem muito o que a gente sonhar mais. O que os pacientes falam é que eles, na fase de adaptação, eles passam por uma fase totalmente estressante para o corpo, e aí isso vai privar a queima de gordura corporal. Isso é verdade ou é mito? Não é uma verdade, mas algumas pessoas podem até ter um pouco mais de oxidação, mas não é uma realidade. Se fosse tal realidade, nós não teríamos mais perda de peso depois do primeiro mês. Porque se você perder muito músculo, você baixa muito o seu gasto calórico basal. E aí, como a gente sabe que depois de um mês vai comer um pouquinho mais de caloria, não teria como eu ter uma queima, um gasto calórico. Né? Então, assim, pode diminuir sim a quantidade muscular, mas paralisar a perda de gordura, não. Você pode diminuir, ficar um pouco diminuído por um período, mas não, paralisar não. Certo. Em alguns casos também, alguns pacientes alegam que estão sentindo fome novamente, que conseguem comer como comia antes. Como você explica isso? Esse é o fato da acomodação do balão e de um desenho da alimentação não tão correto, tá? Claro que também pode ser um balão mal colocado. Também pode acontecer isso. Às vezes definiu um volume e o volume não era tão assertivo para aquela pessoa. Pode existir. Porém, o que é mais comum é o paciente fazer o uso de uma alimentação que não traga a liberação dos hormônios e aí a parte fisiológica não está correta. Mais ou menos assim. O paciente ele faz o uso de uma ingestão pequena de proteína, porque a carne é difícil de comer, ou ele é vegetariano e não consegue atingir a quantidade de proteína do dia a dia. E aí ele começa a comer alimentos que passam mais fácil. Até esse é um dos fatores do reganho de peso em cirurgia bariátrica. Eu como alimentos que passam mais fácil, porque eles causam menos obstrução. Isso é automático, a gente não percebe. Eu até acho que isso tem uma relação direta com a evolução errada da dieta, porque você fica com medo de comer alguns alimentos que obstruem mais. E aí você consegue comer mais volume. Comeu mais volume, porque você está comendo alimentos com uma distribuição errada, você tem o estímulo de fome, porque a sua glicemia ela fica oscilando muito rápido. Ela não faz o ciclo normal ou o ciclo que nós gostaríamos. Ele não causa esse intervalo de jejum. Então o paciente acaba não conseguindo fazer esse intervalo pela qualidade dietética, tá? E quando a gente fala qualidade, todo mundo acha que tem que comer salada. Não, é achar uma equação entre fibras, proteína, gordura de boa qualidade e carboidrato. É até muito comum, eu ouço bastante isso. Não, eu não estou com fome, estou com vontade. Fome e vontade andam juntos. Enquanto mais saciado eu estou, menos estímulo, menos vontade. Enquanto menos saciado eu estou, mais estímulo, mais vontade. Então a gente só consegue falar não quando eu tenho saciedade. Se você falou não, é porque você está satisfeito. Se você não falou não, é porque não está satisfeito. Então, anda junto e é importante que até mesmo os profissionais que podem estar aqui assistindo a gente saibam utilizar esse tipo de ferramenta sobre o inquérito dietético para poder auxiliar de verdade o paciente. Sim, tem essa questão da fome emocional e a realmente fome, né? Embora existam as duas, realmente, existe uma fome emocional e existe uma fome fisiológica, isso é verdade, mas as duas andam juntas. Se a fome fisiológica estiver bem suprida, a emocional é menor. Ela pode não sumir, mas ela é menor. Se ela for menor, eu ainda consigo fazer restrição calórica e ter perda de peso.
Sim, Então porque não o é só balão. mudar a cabeça. Você tem que comer o mínimo de uma forma correta para conseguir, para com que isso te dê o estímulo para você mudar a cabeça. Sim, o balão vai te trazer essa saciedade, né? Que vai amenizar essa fome emocional, né? Porque você vai falar, caramba, eu não tô com fome realmente, é coisa da minha cabeça. Porque eu tô me sentindo saciado, então é muito mais fácil dele conseguir fazer uma dieta restritiva, né? Exato, na verdade essa é a função do balão. É fazer com que você consiga ficar satisfeito com menor volume e saciado por mais tempo com um volume pequeno. E aí você consegue comer menos porque você tem menos estímulo em pegar. Então o balão ele funciona bem nisso. Se o paciente coloca o balão e fala, eu não quero mudar meu esquema dietético, tudo bem, mas ele vai ter uma perda de peso. Mas aí, se porventura ele tiver já um hábito alimentar mediano, ele perde peso e continua perdendo peso a longo prazo. Se ele tiver uma estrutura alimentar que não é muito boa, aí ele perde peso, mas pode recuperar sim, porque ele volta com o estímulo da fome. Ele tem um empachamento, eu entupi, tem um arroto, dor, cólica, distensão e quero comer. Então aí você tem que fazer um ajuste qualitativo da dieta para liberar os hormônios para poder realmente continuar no processo de restrição, controle e perda de peso. E em alguns casos também acompanhamento com a psicóloga, né, para ajudar nessa questão. Sempre é bom. Na verdade, hoje em dia eu acho que todo mundo precisa de um terapeuta para tudo. A gente está vivendo uma fase muito estressante desse volta pós-Covid. Gente trabalhando demais, tentando tirar o atraso. Então, terapeuta é bom para todo mundo. Mas de fato existe uma demanda assim, uma aceitação, uma conversa familiar que às vezes o paciente não consegue sozinho, ele precisa de um apoio de um profissional, porque é uma mudança muito rápida, uma mudança muito intensa, né? Você imagina, você saía todo final de semana com o seu namorado, com o seu marido para comer, e aí de repente você fala assim, poxa, eu tenho tanta saciedade que eu vou lá comer um pedacinho, não quero ir. Isso gera conflito. Ou você fala assim, eu consigo falar não toda hora para tudo. Pô, você virou a chata. Então, às vezes, as pessoas precisam de alguém para intermediar essa conversa dentro de casa, porque muitas vezes pode acontecer conflitos e isso acabar gerando aí outros problemas. Sim. Agora acho que a gente pode ir para umas perguntas mais aleatórias, né? Como, por exemplo, pacientes que não conseguem comer salada, né? E ver alguns profissionais falando que não podem comer folhas. O que você diz sobre isso? Não, eu acho que a gente estaria andando ao contrário do que a gente gostaria. Não dá para a gente fazer um procedimento para perda de peso, sabendo que as pessoas têm alguma dificuldade e falar que é proibido. Acho que tem alimentos que a gente tem que falar, diminua o consumo, né? No caso do balão, diminua o consumo de gaseificado e álcool. Agora, os outros alimentos, principalmente a folha, eu ouço bastante essa fala, não é correto a gente afirmar isso. O correto é a gente afirmar, coma num volume correto. E esse volume correto, ele é individualizado. A Bianca vai comer um volume, o Gabriel vai comer outro volume, o Hugo vai comer outro volume, o Yunis, que está aqui, vai comer outro volume. A Isa, que é uma nutricionista que entrou aí, vai comer outro volume. Porque cada um tem um esvaziamento gástrico diferente. Então, comer no volume adequado não é para ter a restrição de nenhum alimento. Tá? Então, isso cai por terra. Agora, eu até entendo que a maioria dos profissionais que vão falar não coma X, Y, Z, normalmente não são nutricionistas. Ele pode ser um endoscopista, um clínico geral, um endocrinologista, que não tem a habilidade de prescrever comida. E aí é mais fácil falar, não coma, porque muitos pacientes reclamam disso. Então, não, procura um nutricionista, que aí você não vai ter esse problema. Sim. E também tem alguns pacientes que reclamam bastante de arrotos, né? Durante o uso do balão gástrico. O que você pode falar sobre isso? A eroquitação, na verdade, é o alimento digerindo no estômago. É para ele, tradicionalmente, digerir dentro do intestino e ele está digerindo no estômago. Isso porque o balão dele está funcionando. Está segurando a comida no estômago. Mas o arroto só acontece quando eu tenho o alimento preso ali por muito tempo.
Então, se eu comer um pouco a mais, é um alerta que o balão te dá. Fala, opa, você comeu a mais, está putrefando no estômago, está causando essa eructação. Então, é bem importante que, se você tiver eructação, volta um pouquinho na dieta mais líquida, deixa esvaziar esse estômago e volta para a alimentação normal. Se você não achou onde está errando, vale a pena de novo fazer um diário, tirar uma foto do que come, para poder encontrar onde você tá errando com frequência. Mas acho muito difícil. Todo paciente que usa balão, uma hora ou outra, erra um pouco a dieta, tem uma festa. E aí tem esse freio. E eu gosto desse freio porque mostra um sinal, opa, passei do ponto em algum lugar e não estou sabendo aonde. Né? Então, assim, é diferente de outros tratamentos convencionais, tipo medicação, dieta sozinha, né? Que a gente não tem esse freio quando tem um abuso. Então, eu gosto bastante do balão também, porque se porventura eu errar, ele está apontando. Sim, eu acho legal a gente responder algumas perguntas que ficaram aqui no chat. O César perguntou assim, doutor Gabriel, esses novos balões que estão regulados, seus volumes, acho que ele deve estar falando do balão reajustável, realmente se mostram eficientes? Ah, na literatura, aumentar o volume para mais não traz um resultado tão superior. Mas o balão que é ajustável, ele tem uma vantagem para aqueles. Existe uma porcentagem de pessoas que tem uma adaptação muito difícil com o balão, tá? E dessas pessoas, algumas querem tirar o balão antes do tempo, antes do prazo. Então, para essas pessoas que querem tirar o balão antes do prazo, esse balão ajustável ele pode ser interessante porque você diminui um pouco o volume dele e deixa o paciente se alimentar um pouco normal. Então, na minha experiência, eu acho que ele tem muito mais ação para esse lado. Porque também ele é bem mais caro do que os outros balões. Mas, para aquele paciente que faz uma adequação dietética, que come bonitinho, a maioria das pessoas que utilizam até mesmo o balão ajustável não tem necessidade de ajustar. Mas, sim, financeiramente, se você puder, tem uma questão aí que dá para você investir, eu acho que pode ser uma ideia interessante, sim. Mas não é a realidade, né? Da maioria das pessoas, porque ele é bem mais caro. Sim. A Ita perguntou, coloquei há 4 dias, né, o balão, já perdi 4 quilos, mas me sinto muito ansiosa. Pode influenciar na perda ou pausa dela por ela se sentir ansiosa? Não, não. A ansiedade ela pode ter uma relação de uma distribuição errada da dieta, de uma qualidade errada da dieta, mas na fase inicial você não consegue sair muito da dieta, você cumpre bem ela. Você tem uma restrição tão importante que você cumpre bem. Então, não, a ansiedade não vai te atrapalhar muito nesse momento. Mas se você já está encontrando alguma dificuldade, já vale a pena antecipar as consultas aí com o terapeuta, bater um papo. Se você já tem psiquiatra, conversar com o psiquiatra, porque às vezes pode ser que você tome uma medicação para dar uma baixada na ansiedade, né? Pode vir de encontro, sim, tratar duas coisas juntas. Porque provavelmente a ansiedade dela fez com que ela ganhasse mais peso por uma má distribuição da qualidade dietética. Então é importante tratar junto, já que já tem esse histórico. Sim, a Leila perguntou, doutor, estou na dieta pastosa. Quando eu entrar na dieta sólida, tem alguma restrição de algum alimento? Não, só tem que acertar os volumes, e isso tem que ser feito individualmente. Então tem que acertar os volumes. Acertou os volumes, é para você ter uma alimentação normal. Né? Então, eu até não gosto de evoluir dieta geral, dieta normal, sem estar com o paciente. Às vezes o paciente pede, fala, mas poxa, deixa eu evoluir assim. Você fala, não, calma, vamos conversar um pouco, porque pode ser que você evolua um pouco e essa evolução, mesmo pequena, ou mesmo comendo alimentos que a gente conhece que são saudáveis, pode te trazer obstrução, mal-estar. Então, é importante você só acertar os volumes da distribuição corretinha, que não é para ter restrição. Ok. A Fernanda perguntou, quem tem diabetes tipo 2, não utilizo insulina, mas uso Vitoriza e o Metformina e pretendo colocar o balão de 6 meses. Quem tem diabetes é um pouco complicado? Na verdade, você vai ter um benefício muito legal. A gente teve um trabalho que a gente
conduziu lá no HC, né, nas todas as clínicas, né, da Universidade de São Paulo, e a gente observou um resultado maravilhoso no controle glicêmico com o uso do balão, tá? Então, a perda de peso é praticamente igual, e o controle do diabetes é algo fantástico, tá? Então, eu sugiro sim, que se você tem excesso de peso e já o diabetes, uma hipertensão, uma doença hepática gordurosa, uma apneia do sono, a gente tem muitos dados publicados, de artigos importantes, mostrando ou remissão total ou remissão de 50% dessa doença extra, né, dessa comorbidade. Então, vale a pena uma boa conversa com o seu médico, porque você provavelmente vai ser beneficiada com isso. Legal. Acho que acabou as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente responder rapidinho antes de encerrar a live? Putz, a gente já tá 35 minutos falando. Sim, nem parece, né? É gostoso, né, falar sobre isso, né? O balão é uma ferramenta muito jóia, muito 10. Então eu acho muito legal. A Fernanda até falou, tenho hipertensão. Até assim, nesse trabalho que a gente fez com os diabéticos, 70% da população diabética era hipertensa. E só 3 doentes continuaram tomando medicações para hipertensão. Então, mostrando que realmente perda de peso, média de 17, 18% do peso, pode trazer remissão, tanto do diabetes quanto da hipertensão. Não para todos, mas para a grande maioria. Então, é importante você discutir sim com o seu médico sobre essa possibilidade. Você pode ter um benefício muito legal nessas outras doenças também. A Fernanda falou que vai colocar o balão de 6 meses. Parabéns, Fernanda. Parabéns por acreditar no tratamento, né? Tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E entra com tudo. Entra Isso, mesmo. vai Vou com pôr. tudo. Entra firme que vai dar certo. Veste a camisa, né, doutor? Sim, vai dar certo, vai dar certo. A Vanessa perguntou qual a porcentagem de peso colocando o balão de 6 meses. Acho que é de perda que ela quis dizer, né? A média de perda de peso no Brasil é de 18,4% do peso inicial, tá? Essa é a média, tá? Agora, média, mais de 90% dos pacientes atingem. O problema é que quem não vai bem, não vai bem, né? São pessoas que colocam o balão e sobem, e aí a gente não sabe o que aconteceu, só volta para tirar. Mas a grande maioria atinge, sim, esse resultado. Que pode parecer pouco, porque muitas pessoas querem perder muito, mas é uma perda maravilhosa. A Leila comentou: acabei de comemorar o aniversário do meu filho. Eu que fiz tudo e não tive vontade de comer nada. Comi meu ovo e minha abobrinha. O controle da fome, você sabe que isso é uma coisa muito interessante. Quase todo mundo vem me procurar com o uso do balão para perda de peso. Não, eu quero perder peso, meu sonho é perder peso. Mas a maioria dos pacientes no meio do tratamento fala como é gostoso ter controle de comer pouco. Então, a gente vem com um objetivo e acaba enxergando outros benefícios, né? Não só da perda de peso, mas também no controle do que come. E isso é muito legal, porque se você aprender o mecanismo de como desse jeito e tem o autocontrole, a probabilidade de você reganhar o peso é muito pequena, né? Então, é realmente importante você observar essas falas e até mesmo poder replicar, né? Porque isso é muito legal. Legal. Muito obrigada, pessoal, a todo mundo que participou. Gostaria de agradecer mais uma vez o Gabriel, né, por estar trazendo conhecimento para a gente, um profissional que já tem muitos anos, né, nessa área do balão. Eu sempre brinco que o Dr. Gabriel podia até já colocar o balão de tanto conhecimento que ele tem. Brincadeiras à parte, mas muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui trazendo mais conhecimento, né, falando um pouco mais sobre o balão, ensinando o pessoal sem dúvida. E muito obrigada a todo mundo que participou, né? Agradeço aí a presença de todo mundo. Essa live vai ficar gravada, né? Para quem quiser compartilhar com algum amigo que está precisando perder peso. Para quem está precisando de nutricionista, pode procurar o Gabriel também, né? Que ele é especialista nesse tratamento com balão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de todo mundo. Obrigado, viu? Pode contar comigo que eu adoro falar sobre isso. Então, sim.
Fique à vontade. Obrigado Teremos, pelo ma- convite. teremos mais lives, né, futuramente. Pode contar. Pode colocar na agenda aí, que por mim, garantido. E só para deixar como viés de curiosidade, né? Daqui a 2 semanas a gente vai ter uma nova live aqui no nosso Instagram, então vocês podem acompanhar. E vai ser sobre assuntos polêmicos do balão intragástrico. Então vai ser bem interessante aí para quem quiser assistir. Show de bola. Boa live. Obrigada, Obrigado, gente. viu, gente? Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.